Boa noite. E aí, tudo bom? Vocês? Eu tô bem. São Paulo ganhou do Corinthians hoje. Não, sub-20 conta. Quem sabe as fases do São Paulo tá comemorando qualquer coisa. Amém. Você prestou atenção no que você cantou hoje? Que Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Então você não está falando de alguém qualquer, não. Você está falando de Jesus, nosso Deus. Amém? Vamos falar do que interessa, então. Vamos abrir lá em João 4. Vamos falar de uma história bem conhecida. História da Samaritana. Nosso texto base de hoje é João 4, 13. Mas eu vou ler um pouquinho antes, para a gente ir entendendo melhor, amém? A partir do 7, João 4, 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Então, Jesus ele estava viajando da Judéia para Galiléia. E no caminho da Judéia para Galiléia, ele passou por Samaria. E em Samaria existia um povoado que chamava Sicar. E Jesus, em Sicar que existia esse poço onde Jesus parou para beber água. Nisso apareceu essa samaritana que, para quem não sabe, na época tinha uma treta lá entre Samaria, entre os samaritanos e os judeus. Por isso essa surpresa dela em Jesus falar com ela. Então ela ficou toda surpresa, mas quem é você? Por que você fala comigo? Eu sei que você é judeu. Provavelmente ela já tinha ouvido falar de quem é Jesus, porque naquela época Jesus estava arrastando multidões. Então ela ficou surpresa. Continuando, 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe água viva. Um pouquinho depois, em João mesmo, a Bíblia diz que água viva significa Espírito Santo. Então o que ela está prometendo o que ele está prometendo para a samaritana? O Espírito Santo, algo que nós temos, amém? E então essa samaritana ela começa a questionar Jesus, porque ela não consegue entender. Como assim? Parece um cara judeu em Samaria e ele fala que ele pode me dar água viva. Água viva, o que é água viva? E ela continua, então ela começa a questionar Jesus. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Então ela começa a questionar Jesus. E quando eu estava estudando, pensando nessa palavra de hoje, eu não ia falar disso, na verdade, hoje. Eu tenho escrito umas 3 pregações, mas Jesus ele mudou tudo e me deu isso aqui. Eu pensei em falar de mim, falar do meu testemunho. O testemunho muda vidas também, amém? E falei, bom, primeira vez que eu vou pregar, então eu vou falar do meu testemunho. O pessoal vai curtir falar do meu testemunho. Daí Jesus veio e falou, não, mas espera aí, você quer pregar por quê? Você quer falar de você ou de mim? Eu falei, não, Senhor, Senhor. Daí ele me deu essa palavra aqui. E nós chegamos no nosso texto base, que é João 4, 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro e lhe dá a água da vida eterna. Então ela fica mais confusa ainda. Porque ele prometeu primeiro água viva é o Espírito Santo. Ela não sabia disso. Aí ele promete que essa água viva vai salvar ela. Aí ela fica mais... Como assim vai me salvar? Vai me dar vida eterna? Como assim?
Então, no próximo capítulo a gente vai entender que essa mulher buscava felicidade. Eu busco felicidade, você busca felicidade? Você quer ser feliz? E essa mulher, ela buscava felicidade também. E Jesus, ele começa a questionar ela e ela acaba contando. Ele já sabia, ele sabia que ele ia encontrar ela lá. E ela acaba falando que ela teve 5 maridos. Então, essa mulher, ela se dava tua esperança, tua felicidade, ela depositava em relacionamentos. Então, quem é a nossa fonte? Jesus fala que dentro de nós, dentro da samaritana, ele poderia colocar uma fonte. Quem que é essa fonte? É Jesus. Amém? Aí ele fala que dessa fonte vai sair água viva. E que da água viva da vida eterna. Então ela fica toda sem saber, sem entender. Jesus começa a questionar. Ela fala, eu sei que você tem 5 maridos. Eu sei que você deposita a sua felicidade nisso. Eu sei que você quer relacionamento. Que isso faz você feliz. Só que na verdade a gente sabe que não é isso que é felicidade real. E Jesus continua conversando com ela e ele promete essa felicidade. E essa busca constante dela por felicidade em relacionamento, eu pensei assim, provavelmente ela pensou que Água Viva era o sobrenome do próximo varãozinho, porque ela só se aventurava com, já estava 5 maridos. O que ela estava atualmente não era marido, não era casado. Então o que ela pensou? Vai me dar um marido novo, não é não? É não, mulherada? Enfim, e Jesus ele promete uma fonte. Nós sabemos que para conseguir a salvação, ter Jesus, é muito fácil. É muito fácil. É só você reconhecer que você é pecador, crer em Jesus, você está salvo. Amém? Então é simples. Então a fonte que Jesus prepara, que ele promete para nós, é uma fonte simples. Só que a água ela é saborosa, ela é top, é Deus, é Jesus. Só que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Imagine que você está numa vitrine de uma loja, e nessa loja é loja de fontes. E está a fonte que Jesus promete, e tem um monte de fonte do lado. Aí vem o vendedor, que é o Satanás. Ele vem e fala, olha essa fonte aqui, olha que fonte top, é grande. E a gente é ser humano, a nossa natureza tende a olhar e ver e chamar atenção e ir para aquilo que é maior, que chama mais atenção, mas a gente não percebe que dá mais trabalho, que no futuro a gente pode quebrar a cara com isso. Então eu vou falar de algumas fontes que Satanás promete para nós também. A primeira é a fonte do relacionamento, que é a fonte que essa samaritana vivia. Ela tinha a fonte dela, ela pensava que a felicidade dela era ter marido. Tanto que ela teve 5 maridos. E quando Jesus promete água viva, ela fala, poxa, eu vou ficar feliz. Então provavelmente ela achou que ia ter outro marido. Jesus ia dar outro marido para ela. Só que não, Jesus começa a falar para ela, não, eu sei que você é isso, eu sei que você passa por isso, eu sei que você passa por tudo isso aí, mas eu não vou te dar nada disso aí. Porque você só quebrou a cara até agora. Você troca de marido, e você não é feliz ainda, porque se você está desesperado assim por felicidade, quer dizer que você não é feliz. Segunda fonte de você mesmo. Quando eu estava pensando nessa ilustração, pensei em mim também, falei, cara, o que eu vou falar? Tem gente que tem um problema, uma dificuldade que eu não tenho. Então eu vou falar de mim, eu acredito que no geral, a maioria tem esses problemas. É muito difícil alguém não ter esse problema. E a fonte de mim mesmo é quando eu me coloco acima de Deus. Quando eu começo a fazer coisas, falar coisas que louvam a mim. Que demonstra que eu sou meu Deus, não que Jesus é meu Deus. E isso parece atraente, parece top. É uma das fontes que mais faz cristão hoje em dia desviar. É o que mais faz cristão dentro da igreja achar que ele que é o Deus. Cristão velho, crente velho, achar que ele que é o Deus e esquece que o Deus na verdade da igreja é Jesus e não ele. Terceira fonte material. Fonte material. Dinheiro, casa, carro. Quando a gente morre, a gente vai levar casa, carro para casa? Para o céu? Ou para o inferno? Não. Mas tem gente que se empenha e entrega a sua vida para ganhar dinheiro, para ganhar casa.
Digamos que você é participante, você é membro dessa igreja aqui. Daí você fica rico. Aí chega um cara e fala, ó, tem uma casa lá no Alphaville para você. Ó que top, lá no Alphaville. Aí você fala, vou ir. Última coisa que você vai pensar é a igreja, é célula. Se você não está em Cristo. Agora, se você está em Cristo, você não vai fazer isso. Porque tua felicidade não vem do dinheiro, vem de Jesus. Tua felicidade está aqui, não no dinheiro, não na casa lá no Alphaville. Não é verdade? Quarta fonte. Fonte sexual. Uma coisa que eu passei muita dificuldade. E tenho dificuldade ainda. Tenho dificuldade. Quem é homem sabe que isso é difícil. Ainda mais eu por muito tempo, eu não conheci Cristo. Fui conhecer Cristo com 18 anos. Hoje eu tenho 21. Então eu tive uma vida. E nesse tempo eu desviei. Fui para o mundo. Fiz um monte de coisa que não deveria ter feito. E quebrei a cara. E uma das coisas que eu mais me empenhei em ser feliz, em trazer uma felicidade que eu achava que ia me fazer feliz, mas na verdade só estava me prejudicando, só estava prejudicando meu futuro casamento, só estava me prejudicando fazer a obra de Deus, é a área sexual. Eu pensava que isso ia me trazer felicidade. Até que num dia no acampamento do carnaval, foi o pastor Mike dos Estados Unidos, estava falando disso, falando de contar o nosso pecado, e a gente acha que a gente pode vencer o pecado sozinho. Mas a gente não pode vencer o pecado sozinho. Primeiro que a gente precisa de Deus, de Jesus, para vencer, porque a gente é fraco. Terceiro, segundo que a gente precisa do irmão do lado. Jesus, a Bíblia diz para nós vivermos em comunhão. Então eu preciso do meu irmão para vencer essas áreas, senão eu não consigo. Eu lembro que no dia eu falei pro Mike, eu falei, mano, ora por mim, eu tenho dificuldade nisso, ora por mim. Ele orou por mim. E na época eu estava solteiro. E eu conversava com a minha atual namorada. Eu já tinha namorado com ela, a gente terminou. E nesse tempo, eu procurei crescer, aprender. A Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento das Escrituras e sofremos por isso. E eu comecei a ter esse entendimento, falei, não, eu vou me empenhar, eu vou crescer em Cristo, para me deixar essa área de lado. Porque senão eu vou prejudicar ela que está comigo, vou prejudicar meu futuro casamento, o meu filho, que talvez pode vir até antes do meu casamento, vai mudar tudo na minha vida. Aí eu falei, não, eu vou contar para ela. Isso foi, acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei, nesse minha caminhada com Deus. Mandei um textão para ela, falei, ó, tenho problema com isso, tenho problema com aquilo, sou viciado em pornografia, sou viciado em masturbação, eu não consigo parar com isso. E aí? Você vai me ajudar? Ela falou, vou. Aí eu falei, será? Deve ser Miguel essa guria. Daí conversamos mais uns 3 meses, ela ciente de tudo que eu estava passando, ciente de que eu tinha esse problema e que eu estava buscando parar com isso na minha vida, porque eu sabia que não ia me dar coisa boa. E depois de 3 meses a gente voltou. Aí eu falei para ela, falei, ó, eu tenho meu ministério agora, sou auxiliar de célula. Se você quiser, eu quero. Só que você tem que aceitar o meu ministério, porque eu sei que se eu não viver para Jesus, eu volto para tudo aquilo lá. Se tirar Jesus de mim, é um saco de lixo, saco de pecado. E a gente é assim, cara, a gente acha que a gente pode conseguir vencer o pecado sozinho, mas não, a gente não consegue vencer o pecado sozinho. A gente vê qualquer coisinha passando na rua, a gente acha que é melhor do que Jesus, esquece. A gente tá aqui no sábado, tá no domingo, aí passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, pecando. Aí vem no culto, acha que tá salvo. Acha que Jesus, aquele Deus do amor, que muita gente prega por aí. Deus é amor, realmente é amor. Mas para você sentir esse amor, você precisa ser santo. Você precisa deixar o pecado. Última fonte, eu não vou falar agora. Você vai entender daqui a pouco. Então, Jesus ele fala que ele é água viva. Ele é água viva. Que essa água viva, que ele pode dar água viva, aliás. E que essa água viva dá a vida eterna. Eu, particularmente, tenho uma rotina, quando eu acordo, eu tomo água gelada. Porque eu vim num lugar que diz que emagrece.
Então, só que virou uma rotina. Eu tomo todo dia. Porque eu não gosto de correr, não gosto de fazer exercício, então eu falei, vou tomar água gelada quando acordar. Então eu tenho esse costume. E cara, eu sinto uma fome depois que eu tomo essa água. Mas isso é a tereré. Vixe, sinto uma fome. Eu já sinto fome normal. Agora quando eu tomo água, vixe. E na vida espiritual também é assim. Então você toma da água viva, você toma da água que a fonte é Jesus, você sente fome. E lá no capítulo 4 mesmo, em João 4 mesmo, no 34, os discípulos eles foram pegar comida em Samaria. Daí eles voltam oferecendo comida para Jesus. Aí Jesus, como não dá ponto sem nó, ele já solta dele. E ele fala o seguinte: então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Então qual é o alimento de Jesus? Não é comida, não é dinheiro, não é pecado. O alimento dele é fazer a obra de Deus. O alimento dele é fazer a obra de Deus. Cara, e eu percebo muita gente hoje que faz a obra de Deus, tá aqui, ó. Digamos que eu tô pregando aqui, só que eu não tô bebendo da fonte. Faz sentido? Não faz sentido. Tem muita gente que faz isso. E eu por muito tempo achei que o alimento era eu orar, era eu jejuar. Cara, é um engano. Isso não é alimento, é só o caminho. Só o caminho. Se eu começar só a pensar que minha vida cristã, minha vida espiritual só é orar e jejuar, eu estou tendo um pensamento medíocre. Não estou fazendo nada. Você concorda comigo que a vida cristã não se trata só de mim? Se trata de eu amar o próximo, como Jesus fez? Em algum momento Jesus falou assim, não, eu só vou orar aqui, tá massa, sou filho de Deus? Não fez isso. Então por que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Então, ó, tá lá a água viva. Eu tenho que dar 2 passos para chegar na água viva. É oração, é jejum, cheguei. Não é o meu alimento, é o caminho para chegar na água viva. É muito antes de eu me alimentar, porque meu alimento é fazer a obra de Deus. Agora você chega e faz a obra de Deus. Eu não estou orando, eu não estou jejuando. Eu tenho Jesus? Estou com Jesus no meu coração? Cheguei até a fonte? Para me chegar até a fonte, eu tenho que orar e jejuar. Então esse não é meu alimento. É um erro que eu particularmente fiz por muito tempo. Eu achava que eu orando, jejuando, estava valendo de algo. Estava me alimentando, estava cheio de Jesus. Mas é um engano. E para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa fazer algumas coisas. A gente precisa deixar coisas também. A primeira coisa que nós temos que fazer é ser obediente. Jesus morreu na cruz porque ele era obediente. Ele morreu para nos salvar, por amor, mas para obedecer a Deus. Em João mesmo ele fala que ele é filho querido de Deus, porque ele faz a vontade de Deus. Então esse é o alimento. Ele é obediente. Ele é obediente. Muitas vezes nosso pai fala assim, faz isso, faz aquilo. Nosso pai, nossa mãe. E nós achamos, que chato. Não quero fazer isso. Cara, ou você é ou não é obediente. Sabe, isso é uma coisa que eu aprendi com esse cara de Deus aqui, ó, o Mike. É que é 880. Ou você é de Cristo ou você é do pecado. Não tem como eu viver aqui no pecado e aqui em Jesus e fazer a obra de Deus, sendo que eu estou pecando durante a semana. Não tem como. Se você faz isso, você está se enganando. Se enganando. Amém? Segunda coisa que a gente precisa fazer. Renúncia. Eu falei um pouco das renúncias que eu fiz, mas isso, cara, é essencial. Essencial mesmo. Ter essa renúncia como... ter prazer em renunciar mesmo. Porque você não está renunciando por algo qualquer, você está renunciando para ter Jesus, para poder fazer a obra dele. Tá aqui, cara, é um privilégio. É um privilégio, eu não sou nada. Jesus é tudo. Então ele permite que eu esteja aqui, porque eu estou fazendo tudo isso. Se eu não fizesse tudo isso, eu não pisaria aqui. Não pisaria aqui. Uma vez eu estava lá na minha cidade, Porto Murtinho, e quando eu estou de férias lá, eu vou na igreja que minha mãe frequenta. E costumo frequentar a célula que ela vai também. Lá tem um menino, ele chama Christian, ele é pequenininho assim, ó, tem uns 8 anos, eu acho. Cara, que menininho, eu acho que é mais de Deus do que eu. O guri é de Deus mesmo, ele até prega, com 8 anos. Aí um dia a gente estava na célula lá, acabou a célula,
Lembro que eu tinha edificado até na cela. Daí ele falou o seguinte: Fábio, eu ia viajar no dia, vim para Campo Grande. Ele falou: Fábio, você vai ser um grande pregador quando você crescer. Aí eu falei: todo mundo riu, a criança está falando, né? Aí eu peguei um ônibus 10 horas da noite, eu acho que era. Cara, eu fui pegar no sono, eram umas 2 horas, 3 horas da madrugada, porque eu fiquei pensando naquilo. Preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Aí eu percebi que aquela semana ali, eu edifiquei na célula aquele dia, só que fazia umas 3 semanas que eu não lia a Bíblia. Faz sentido? Faz 3 semanas que eu não lia a Bíblia. Sem a Bíblia a gente não é nada também. Não faz sentido eu ser cristão e eu não ler a Bíblia. Então eu falei: cara, faz 3 semanas que eu não leio a Bíblia. Por quê? Amadurecimento, crescimento espiritual. A gente precisa crescer para fazer a obra de Deus. Eu não vou me converter no dia e no outro dia eu vou estar pregando, vou estar tocando, vou estar cantando. Não tem como. Então eu não vou ganhar Jesus num dia e no outro dia eu vou me alimentar. Não faz sentido. Não faz sentido. Na vida normal da gente, a minha mãe sempre dizia, quando eu tenho o costume de comer e tomar refrigerante. E ela falava: não faz isso, não faz isso. Na vida espiritual é assim que tem que fazer. É o contrário, aliás. Você tem que tomar e comer. Você tem que tomar e comer, só que existe um tempo. Porque se você misturar os dois, vai fazer mal. Faz mal para o teu organismo, faz mal para você, para a tua vida espiritual. Assim como faz mal você misturar comida material, física, com água, com refrigerante ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Terceira condição para a gente poder se alimentar da obra de Deus é praticar a palavra. Praticar a palavra, não só ler, não só falar, praticar. O maior livro que você pode dar para uma pessoa é a tua vida, mais do que você falar. Eu vi uma vez, eu fui na formatura do quartel do Delci, e lá estava escrito uma frase: palavras convencem, exemplo arrasta. Então eu posso estar falando aqui para você, posso falar a noite inteira para você aqui. Mas eu sei que aqui tem pessoas que conhecem a minha vida espiritual. E que elas vão me cobrar se eu falar alguma coisa que eu não faço. Jesus vai me cobrar, porque Ele mais do que ninguém sabe a minha vida espiritual. Então eu não vou vir aqui falar para você. Falar um monte de coisa, eu não vou vir tocar para você. Não vou vir cantar para você, se eu não estou vivendo o que eu estou cantando. Eu me sinto mal quando eu estou aí, cantando algo que eu não estou vivendo. Eu vou vir aqui e falar algo que eu não estou vivendo. Não faz sentido. Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou trazer meus amigos para a igreja? Se um dia antes, uma semana antes, eu estou com ele num bar? Não faz sentido. Eu aprendi a tocar violão ano passado. E Deus foi tão específico na hora de falar que esse violão era para a obra dele, que o violão veio assim, escrito Jesus. Era de um amigo do Vinícius. Estava escrito lá, Jesus. Eu falei: não dá nem para levar para o bar esse violão. Aprendi a tocar em 3 meses, 4 meses, estava tocando na célula. Só que era para esse propósito. Para esse propósito. Não tinha outro. Hoje, graças a Deus, eu dou graças a Deus que eu não sei uma música secular. Nem quero saber também. Porque aquele violão foi Deus que me deu. Aquele foi orado. Tem pessoas que fazem qualquer coisinha sem orar. Eu orei para ter um violão. Porque eu queria demais ajudar na célula, que só o Maico tocava, só o Maico falar. Falei: cara, não pode ficar tudo nas costas dele. Então eu corri atrás, aprendi. Não para fazer a obra de Deus. Sabe, eu só queria fazer um pouquinho. Já era o suficiente. Um pouquinho. Quarta condição. Prática da obra de Deus. É muito louco isso, cara. Prática da obra de Deus. Então eu pratico a palavra. Agora eu venho e faço a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus, eu me alimento. Essa semana eu falei: cara, eu vou falar sobre alimento espiritual, realmente, vou falar sobre água viva. O que eu estou fazendo? Aí eu pensei comigo: eu sou auxiliar de célula, toco de vez em quando louvor. Não é nada. Falei: cara, eu vou fazer uma coisa, vamos ver se eu consigo. Aí minha irmã viajou. Falei: agora que eu vou conseguir mesmo. Aí eu acordei, quase todo dia acordei cedo. Eu já fazia isso algumas vezes. Acordei cedo, fui na padaria. Eu vi um testemunho de um rapaz que chama Luca Martini. Ele é um missionário. Ele na Europa, a missão dele é na Europa. E na Europa as pessoas se assustam com uma pessoa lendo a Bíblia. Lá não é nada comum você ler a Bíblia.
você ser cristão. Então ele fazia o seguinte, ele pegava a Bíblia, ele ia a qualquer estabelecimento perto da casa dele e só abria. Só abria a Bíblia e ele falava, nossa, aí ele anotava. Aí a pessoa vinha, isso é uma Bíblia? Aí ele falava, é uma Bíblia. Mas por que você lê a Bíblia? Aí ele já soltava. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Tem uma padaria perto de casa e quase todo dia, nessa semana, eu fui cedo lá. Eu já ia algumas vezes fazer isso. Eu ia cedo lá, eu só sentava, pedia um café. Nem tomo café, eu tomei café só para dar desculpa mesmo. Abri a Bíblia, as pessoas já te tratam diferente, cara. Já te tratam com respeito. Pô, isso aí, lendo a Bíblia assim na frente dos outros, que geralmente esses cristãos Nutella tem vergonha de falar que é crente. Tem vergonha de falar que é de Deus. Já se viu? E eu abria lá, cara, e lá tem uma mulher que vai que é a mulher uma mulher da África, que vai lá na Ibabium, de vez em quando. Ela falou, eu já vi você lá mesmo. Eu falei, eu vou lá mesmo. Aí a mulher do caixa, ela falou, o que você estava lendo? Eu falei, estava lendo a Bíblia. Aí ela falou, que legal. Eu também ia na igreja. Eu falei, por que a senhora não vai mais, isso aqui? Aí só sei que hoje eu estou com o número dela, na igreja. No meu celular, vou até procurar o Jaime para passar. Que o Jaime gosta de falar, então tem que usar ele para a coisa certa. Aí, enfim, deu resultado, entendeu? Eu vim falar sobre alimento, o meu alimento é fazer a obra de Deus. Não importa se seja um pouquinho. O que Jesus mais valoriza é quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. E não quando eu estou orando, estou jejuando. Para mim fazer a obra de Deus, já tinha que ter orado, jejuado há muito tempo. Muito tempo. Esse dia no ônibus, cara, no ônibus passou um cara, Josafate, uma vez. Ele tava eu e minha irmã. Daí ele passou um folheto assim, falou que a família dele estava passando necessidade e tal. Aí a gente acho que deu uns R$5 para ele. Aí ele foi e sentou lá no fundo. Daí, cara, me incomodou aquilo lá, me incomodou. Aí ele veio, ele falou assim, ó, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu que era crente, cristão, auxiliar de célula, grande coisa, ele vinha, eu não fiz nada, dei R$5, não fiz nada. Falei, não. Fui até o final do ônibus, sentei do lado dele e falei, e aí, senhor? Como que é teu nome? Ele falou, Josafá. Falei, o que o senhor está passando? Aí ele falou, eu tenho problema na coluna, não consigo trabalhar por isso, minha esposa acabou de ter um filho, está grávida de outro, eu fui lá na igreja Verbo da Vida, eles falaram que vão me ajudar, mas só se eu for no culto. Aí eu falei, é? Mas o senhor vai no culto? Eu falei, vou no culto, preciso de ajuda. Eu falei, tem que ir mesmo. Aí eu falei, eu frequento tal igreja, ele falou, eu moro muito longe, isso aqui. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou orar por você, pode ser? Ele falou, pode ser, estou precisando. Orei por ele, beleza. Aí ele falou, cara, em todo esse tempo que eu venho pedir dinheiro, isso que você fez valeu mais do que qualquer dinheiro que eu ganhei. Eu posso estar passando dificuldade, posso estar com minhas costas no press para trabalhar, mas o que você fez, cara, vale mais do que qualquer... Se alguém me dá R$100 hoje, eu vou lembrar de você, não vou lembrar do cara que me deu R$100. Aí eu falei, cara, quase chorei na frente dele. Falei, obrigado, eu que agradeço, porque ele falou assim, Deus te abençoe. Eu falei, não, Deus te abençoe, você que está precisando. Aí eu fui, sentei do lado da minha irmã, arrepiado, assim, queria chorar. Primeira vez que eu fiz isso. Então, eu senti que eu me alimentei, entendeu? Eu senti que naquele dia eu fiquei mais firme, não porque eu orei, porque eu fiz um devocional mais cedo, mas porque eu tinha falado de Deus, tinha falado de Jesus. Porque esse é o meu alimento. Eu vim para a terra não para falar de mim, para falar de Deus. Sabe? A gente tem que entender que aqui na terra é só um treino. Para mim fazer isso lá no céu, porque eu vou fazer isso dia e noite. Se aqui eu não aguento fazer meia hora, eu vou fazer lá no céu? O dia inteiro? Como? Tem como. Aqui eu não consigo me dedicar 2 horas orando, fazer um quarto de escuta com qualidade, anotar no meu caderno, ler a Bíblia. A gente tinha dificuldade de fazer o 4x4, que era 4 capítulos por dia. Agora eu vou lá no céu. Uma coisa que me cobram muito é a minha fé. Minha fé, se eu acredito em Deus. Eu tô numa fase que eu quero falar, cara, não é possível que cristianismo só é não ir em festa, só é não fazer sexo, só é não ser pagar de santão por aí. Não é possível que seja só isso. Eu quero chegar lá no céu, eu não quero chegar lá no céu e chegar e olhar para Jesus e falar, nossa, não é que ele é brilhoso mesmo? Nossa, não é que é bonito aqui mesmo? Não. Eu quero chegar e falar assim, putz, é igual eu imaginei. Porque eu acreditei enquanto eu estava aqui.
Porque se eu não acredito aqui, eu vou acreditar lá. Vou chegar, vou me assustar com as coisas que aconteceu. Por quê? Porque aqui eu não acreditei. Eu até acreditei, mas não foi tanto assim. Eu não me entreguei de verdade. Eu não tomei todo dia da água viva. Você percebe que Jesus ele fala que ele vai dar água viva. Que quem vem a ele toma da água viva. Ele não fala que para você vir uma vez, tomar um copo de água e que você não vai ter sede para sempre. Isso não tem no versículo. Tem muita gente que acha que é isso. Vem, toma um copinho da água viva de Jesus e acha que está livre do pecado, acha que está de boa a vida inteira. Não é assim. E para mim voltar para tomar água, aí sim precisa de oração e jejum. Esse é o caminho. Ele não é meu alimento nem minha água, é o caminho. É necessário, é preciso. Amém? Eu conheço um cara, eu gosto de estudar esses cristãos antigos. Tem um cara que chama John Wesley. Ele é inglês e quando ele morreu, ele era de Londres. Em Londres, cada bairro tinha uma célula. Sabe, a gente tem dificuldade de fazer isso com uma igreja. Imagina só um cara. O cara colocou uma célula em todo lugar. E ele começou orando todo dia, 15 minutos. Ele e 5 pessoas, 15 minutos. Ele morreu e até hoje é lembrado. É motivo de estudo de muitas pessoas, porque ele pregava 7 horas da manhã e 8 horas da noite na praça. E foi ele que começou o primeiro que fez essa coisa de pregar na rua, assim. E ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Seguinte, a conversão tira o cristão do mundo. Então, eu me converti. Então, eu saí do mundo. Ele continua, a santificação tira o mundo do cristão. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, nada mais é do que santificação. Você precisa se santificar para fazer a obra de Deus. Sabe, eu vi uma história de um jogador de futebol, ele ficou rico, ele jogou numa história e surgiu um boato de que ele estava vendendo droga lá no Rio de Janeiro, na comunidade que ele é. Aí o cara falou assim, é porque ele saiu dessa vida, mas essa vida não saiu dele. Tá me entendendo? Tipo, eu chego aqui na igreja, eu lembro que eu usou com o Rafael, que ele fala assim, cara, eu imito alguns do louvor. E ele falou, cara, como que você imita assim? O que você estava fazendo no culto? Eu falei, não é, porque quando eu era desviado, eu vinha para o culto, eu ficava reparando os outros porque não conseguia entrar no espírito. Aí eu ficava reparando. Então, ou seja, eu vinha, eu estava na igreja, mas o mundo estava em mim. Estava dentro de mim. Eu não conseguia adorar, não conseguia fazer nada, porque o mundo estava dentro de mim. Eu lembrava dos meus maus exemplos, eu lembrava que eu saí de uma célula um dia, cara, e fui numa festa beber. Fui numa festa beber, depois de uma célula. Aqui em Campo Grande ainda. Não sei, acho que o Marco nem sabe disso. Então, ok, eu saí do mundo, mas o mundo não saiu de mim. Quando eu decidi tirar o mundo de mim, aí as coisas começaram a andar. Aí começaram a andar. Então, a Bíblia diz também para nós termos os olhos fixos em Jesus. E uma das pregações que eu falei que eu tinha preparado é a história de Pedro. Eu me identifico muito com a história de Pedro. Porque assim como ele, eu também dei minhas desviadas. E eu me identifico muito com a história dele. E quando ele desviou, as 3 vezes que ele negou para ele, a primeira coisa que Jesus fez foi olhar fixo no olho de Pedro. Não para julgar Pedro, para falar, cara, Pedro é a hora que ele vai precisar mais de mim, porque ele vai cair nessa hora. Porque ele foi primeiro, você pode notar em toda a Bíblia que Pedro ele era o cara que se destacava. Quando Jesus andou nas águas, o cara que falou assim, Jesus, deixa eu me andar também é Pedro. Várias ocasiões você vai ver que Pedro é o que mais falava. Quando Jesus perguntava, vocês me amam? O único que respondeu foi Pedro. Então quando ele desviou, quando ele caiu essas 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, ele ficou louco da vida. Ele falou, cara, eu falei para Jesus que isso não ia acontecer, e aconteceu. Eu neguei ele. E a primeira coisa que Jesus fez foi olhou fixo no olho dele, não para culpar ele, para mostrar que ele o amava e que ele estava junto. Jesus estava pensando, é a hora que Pedro vai mais precisar de mim. Então eu vou olhar fixo no olho dele para ele ver que eu estou com ele.
Então a Bíblia diz para você olhar fixo na cruz, não para você continuar, para você se sentir melhor. É porque Jesus está o tempo todo olhando fixamente para você. Entendeu? É por isso. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui, se eu não tiver Jesus, não tem nada. O nome do nosso tema aqui se chama Jesus é a fonte. Então eu posso estar fazendo tudo isso aí. Mas se eu não ter Jesus, não vai andar. Não vai fazer nada. Aí eu me pergunto, por que minha célula não anda? Eu não consigo multiplicar. Estou fazendo a obra, mas não tem Jesus. Estou fazendo a obra. Obra de quem? Se eu não vivo para esse alguém que eu falo fazer a obra. Não tem como. Aí você lembra que eu falei que tinha uma última fonte que eu não ia falar? O nome dessa fonte é o seguinte: fonte do falso cristão. É isso. Eu vim ser cristão sábado e domingo, segunda-feira volto ao normal. Levítico, a Bíblia diz que a gente precisa todo dia alimentar o fogo, colocar óleo no fogo, todo dia, constantemente. Paulo fala para nós sermos firmes e constantes, entendeu? Não tem brecha, não tem assim, você pode desviar de qualquer hora assim, que não dá nada. Só que Satanás, ele faz isso, ele mudou a estratégia. Antigamente, você desviava, você saía da igreja. Não, que foi na igreja. Eu quando vi, eu fiz isso. Lembro que uma galera mandava mensagem para mim, a Jéssica mandava muita mensagem para mim, eu falei, ixi, Jéssica, chama para a igreja. Não ia para a igreja. Só que hoje muita coisa mudou, nem todo mundo é igual a mim. Hoje em dia você desvia, você está no mundo, o que Satanás fala? Vai para a igreja. Porque nós somos um corpo, amém? Só que se meu pé estiver machucado, eu vou andar pelo menos mais devagar eu vou andar. Então, se eu tiver mais ou menos na minha fé, eu estou atrapalhando todo mundo que está se esforçando para fazer a obra de Deus. Estou atrapalhando a obra de Deus. E eu não quero isso. Vocês querem? Eu não quero atrapalhar a obra de Deus. Então, quando eu venho aqui, eu venho porque eu quero estar bem. Porque eu estou bem, porque eu estou firme e constante. Quando Paulo fala firmes e constantes, firme, ter a água da vida, ter a fonte que é Jesus, constantes, trabalhar, me alimentar da obra dele, fazer a obra dele. Então, assim, esses dois, cara. Aí eu falo assim, tem muita gente que fala assim, eu tenho Deus, eu acredito em Deus. Acredito em Deus. É o que vale. Eu tenho Deus, Deus é um só, é isso que vale. Deus é um só, mas ele tem um plano para cada um. Para cada um. Ele não trata numa multidão assim, meu povo é um só. Então eu vou fazer para todo mundo fazer a mesma coisa. Não. Não é assim. Eu posso ter a habilidade de falar, você tem melhor ainda. Esse dia eu falei para minha irmã, falei, cara, se eu estou nesse ministério assim, eu sinto esse chamado de pregar, falar da obra de Deus. Eu nunca fui nada no ensino médio. Sempre fui do fundão, não fazia nada. Já minha irmã não. Ela era líder de sala desde o prézinho. Então eu falei, cara, se eu, que não era nada. Não que eu seja hoje, mas eu não fazia nada no ensino médio. Eu consigo falar um pouquinho de Deus hoje, imagina você. Quantas pessoas que têm esse propósito, então, que pode falar melhor do que eu? Melhor do que eu. Tem cara que está 30 anos na igreja, nunca falou do evangelho para ninguém. Aí tem que entender também que o primeiro campo missionário que a gente pode passar é a nossa casa. Nossa casa, é nosso ambiente, nossos amigos. Se eu não vivo isso com meus amigos, eu vou vir aqui falar com você sobre Jesus? Hipócrita. Terminando já. Ontem eu comentei na célula que a gente erra uma coisa, a gente está falando sobre família. Daí o Elivelto perguntou, o que a gente pode fazer, né, para mudar essa realidade de hoje que Satanás ataca a família, todo mundo ataca a família. Ninguém quer mais pai, mãe e filho. Ninguém quer mais. Todo mundo pensa em pai, mãe. Cara, eu amo esse povo, cara, mas eu não concordo. Porque Jesus não quer isso, Deus não quer isso. Porque não é certo. Sabe, tem pessoa que fala assim, mas por que Deus pede tanta adoração? Pede tanto para me adorar. Adorar. É porque ele sabe que se eu não adorar ele, eu vou adorar outra coisa e vou quebrar a cara. Então eu tenho que adorar ele. Porque ele sim vai responder à expectativa que eu coloco nele. Tanta gente hoje morrendo, se suicidando, porque coloca expectativa em um monte de coisa que não é Jesus. Crente, hoje existe psicólogo de crente.
psicólogo de pastor, psicólogo de líder de célula. Nos Estados Unidos existe tudo isso. Por quê? Porque não está se alimentando direito. Ou está se alimentando sem tomar da água viva que é Jesus. Então a gente tem que, e eu falei isso ontem, a única coisa que a gente tem que pensar é que muitas vezes a gente ama Deus, só que a gente confia só no nosso amor por Deus. Então eu amo Deus, estou fazendo tudo certinho para Ele, só que o dia que eu amo menos Ele, eu não vou na célula. Hoje eu estou amando menos Deus, estou amando menos Jesus, não vou no culto. Então eu confio mais no meu amor por Deus do que no amor de Deus por mim. Sabe, se juntar, pegar o cara que mais ama Jesus aqui, não ganha do amor de Jesus por nós. Não ganha. E a gente começa a pensar assim. Em Salmos diz que o homem de Deus, ele é feliz, ele é alegre porque ele é salvo. Então eu posso estar mal no dia, mas eu estou alegre porque eu sou salvo. Eu sou salvo. Minha mãe sempre fica falando para mim, ela é preocupada com tudo, ela fala assim, você sempre relaxa. De boa, vai dar certo. Mas vai dar certo. Vai adiantar alguma coisa me preocupar? Perder a cabeça? Não vai. Tem Jesus. Se Ele está permitindo que isso aconteça, então que seja para honrar Ele. Se eu estou com uma doença, que seja para honrar Ele. Eu não tenho que pensar em eu melhorar. Sou feliz, mesmo doente, porque não tem Jesus, porque eu sou salvo. Porque eu posso até morrer, mas eu vou para o céu. Amém? Terminando já. Então, cara, hoje eu não queria falar só para uma pessoa, sabe? Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando. Não vou falar só para. Se vai um visitante, eu não quero falar só para o visitante. Aí eu pensei em falar do meu testemunho para essa pessoa que era visitante, para ela ver que Jesus pode transformar. Sabe como Jesus falou comigo para mim voltar com Ele? Na cama, bêbado. Eu estava bêbado. Eu não lembro de nada antes de deitar, nada. Eu não lembro como eu cheguei na minha casa, não lembro no outro dia, eu não lembro como eu acordei na minha cama, mas eu lembro que antes de dormir, eu decidi que ia voltar para Cristo. Aí quando eu voltei eu estava na minha cidade, quando eu voltei para Campo Grande, eu fui na célula. Eu lembro que até que o Daltinho falou assim, fui com o Mike e falou assim, Mike, trouxe visitante? Cara, eu era da célula antes que ele. Só que aí que ela me constrangeu de uma forma que eu falei, não, eu vou ficar firme. Eu vou fazer tudo, eu vou honrar Cristo, de verdade. Aí eu pensei também, mas eu quero falar para quem é membro da igreja. Para quem está lá, que conhece Jesus. Eu quero falar para essa pessoa. Por isso que eu escolhi essa palavra. Porque muitas vezes nós somos líderes de célula, somos pastores, temos esse dia ruim, porque a gente confia no amor. A fonte que Jesus dá, ela nunca para de sair. Quem para de ir sou eu. Entendeu? Quem para de fazer as coisas para ter essa água sou eu. Quem tem que fazer a obra de Deus? É Deus ou eu? Eu. Só que eu preciso de Deus para isso. Amém? Fica de pé. Ouve essa música. Ela fala da água viva. É louco, porque eu tava estudando isso, aí eu tava lá no YouTube, apareceu a música Água Viva. Valeu, Jesus. Aí eu mandei pro Vinícius, falei, mano, tocar essa música. Tem que ser essa música. Então ouve essa música. Se você quer dar água viva de verdade, você quer fazer a obra de Deus, quer dar sentido pra sua vida, cara, tem que pôr em prática. Tem que fazer a obra de Deus, tem que se alimentar. Antes você tem que tomar a água viva que é Jesus. Não, nada disso. A Bíblia diz que sem amor, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, nada vai valer. Quem que é o amor? Eu posso definir um amor hoje. Jesus é o amor. Se eu fizer tudo isso sem Jesus, nada valeria. Amém? Ouve a música. Se conecta com Deus. Água da vida, se eu disser que estou sedento, pão da
vida, se eu disser que estou faminto, tu virás com teu Espírito, com tua glória, como as águas sobre o mar. Água viva cobre-me, meu peito bate, vem inundar-me. Tudo que eu preciso encontro em ti. Te amo, te amo. Autor da vida, a tua voz eu quero ouvir.